Ah, conheço ele desde pequeno, que eu moro ali pertinho da casa dele. Vocês se criaram juntos, então, brincando? Junto, só que ele era um pouquinho mais velho que eu. Até hoje ainda continua, né? Essa amizade que nós temos aqui, até aqui onde é que nós trabalhamos aqui é dele. Todo dia é de manhã e meio-dia e à noite, praticamente, que ele vem aqui, é todo dia um abraço, né? Não tem aquele negócio de assim, tu chegou perto dele, não der um abraço para ele, já fica meio sentido. Então tem que fazer aquele ritualzinho que ele gosta, dar aquele abraço, coisa. Fiquei muito feliz de poder ter trabalhado esses anos todos com ele, que a gente fez muita coisa junto. Eu sou o Osório Militão Coelho, eu sou filho do primeiro prefeito de Antônio Carlos. Como que era a convivência com a sua família? Tanto quanto o seu pai, sua mãe, seus irmãos? Era tudo legal, era tudo muito querido, muito. Quantos irmãos o senhor tinha? Eu tinha 12 irmãos, homem 3, mulher 9, então. Eles convivem muito bem comigo, né? Então aí tem essa coisa aí, que eu tenho 3 filhos, né? A dona Mariazinha vai contar para ti. Só que o que acontece é que me disseram que lá tinha um garrafão de vinho ou de cachaça lá no Vaipi, que eu tinha que ir buscar para dar pai, né? Aí eu cheguei lá, em vez de pegar o garrafão, peguei a mão dela. Peguei a mão dela. O William pegou o garrafão, peguei a mão dela. Pronto, ali já começou. Foi o início da coisa. Daí naquela hora que eu peguei na mão dela, aquele dia, já comecei. Aí comecei ali um ano e meio mais ou menos, e já, Melhor goleiro aqui da região. Daí, então, é o seguinte, eu assistia os jogos dele na época de futebol. Ele fazia o projeto dele todo na trave lá, que era um bom goleiro naquela época, certo? Muito bom. Porque ele era pequeno, mas ela pulava muito alto, sabe? Mas ele tinha um patamar dele, era bem bonito na época. Todo mundo gostava quando tinha um jogo com ele, né? Aí eu passei para frente com 14 anos, eu já joguei no Estrela Azul, no melhor time já no meio de velho e tudo lá, e eu novo lá no meio, uma criança, para se dizer, né, 14 anos naquela época, pequenininho, aí, mas já era violento pra caramba. Treinava salto de altura, a altura do meu nariz assim, eu saltava por cima, sem botar o pé, sem botar nada. Ou quando eu for ir para o exército, eu ia me escapar, né? Meu pai foi lá, era assim, político, foi lá e disse assim, o Osório chegando aqui, ele não pode servir o exército, porque ele tem que fazer tijolo. Aí cheguei lá, quem é o Osório aí? Digo, sou eu. Tá fora, meu filho, teu pai disse que tem que fazer tijolo. Aí você queria ser... E eu queria servir para depois te mandar, né? Para sair da olaria, para depois de jogar futebol, ser um bom goleiro e tal. Aí como fui o melhor goleiro da cidade aqui também, né? Eu joguei 17 anos no Estrela Azul e 6 anos no Bom Sucesso. Depois afundei no Antônio Carlos, joguei 6 anos no Antônio Carlos, depois fiquei parado 4 anos. Depois afundei o Sucata, aí eu queria jogar também de novo. Fiquei 50 e poucas partidas sem sofrer um gol. A turma, assistência, tudo gritava comigo. Chuta no gol! Experimenta o goleiro! Chuta no gol! Hoje eu ainda escuto aquilo dormindo, assim, escuto aquilo, de noite escuto aquilo. Chuta no gol! Experimenta o goleiro! Deixa livre, não faz barreira! Dia de jogo é assim, poxa, ele é um gato, salta igual um gato. Mas eu sabia que eu treinava até com um gato. Era demais. Eu era novinho e ele era goleiro. Eu era bem novinho. Eu cheguei no final da carreira dele, eu ficava lá na beira da trave só olhando ele agarrar. E isso aí, quando eu crescesse, o meu sonho era ser goleiro. Meu pai goleiro, meu sonho é ser goleiro. Pude conquistar essas ligas todas, graças à inspiração que eu tive dele. E eu me orgulho muito de ter seguido o caminho dele.
Então, a palavra é gratidão. Eu joguei dos 14 anos aos 56 anos no gol. Se alguém dizer, aqui em Antônio Carlos, que eu comi um frango, eu tenho que trazer prova, testemunha, avalista e tudo. Porque aquela bolinha morta assim, ó, eu ia com tudo, para escanteio, bola de tudo. O que é isso? O frango está passando aqui. E o meu pai, todas as pessoas que eu converso, eles dizem assim, se tu agarrar metade do que ele agarrou, tu já vais ganhar muito, já vai ganhar muito título, já vai ser profissional, de tanto que ele agarrava. O comentário é esse, o Zorinho, goleiro lá do Estrela Azul, do Antônio Carlos, e o pessoal fala tanto do Zorinho como goleiro que, partida de honra, e sempre fazia partida de honra, era difícil passar um gol. E tipo assim, ele era pequenininho, mas ele diz que era muito ligeiro, muito rápido, saltava. Ele diz que treinava muito quando era novo, chutava a bola lá e ia atrás dela. O rapaz da olaria que treinava eles. Então isso aí é o que eu escuto, porque eu era pequeno e não cheguei a ver ele agarrando. Ainda foi vereador, acompanhei nas campanhas dele, tudo certinho. Ele até, inclusive, ele foi eleito, né? Daí depois concorreu, não venceu mais, depois também já parou por aí também. Ficava muito eufórico assim? Ele? Não, o Zorinha fazia a festa dele, né? Tinha um caminhão com o som dele, ele fazia aquele som que tinha sempre em cima do caminhão e saía por aí a fazer as bagunças dele e é isso aí que acontecia com ele. Como é que surgiu essa iniciativa do senhor entrar no meio da política? O meu pai era político já desde muitos anos aí, ele até brigava com o negócio de política. O meu pai já foi vereador em Biguaçu, meu pai já era bem coisa. Meu pai era assim, qual fosse juiz de paz, essa coisa, né? E, assim, ele era bem respeitado na cidade. Política de Antônio Carlos foi vereador em Antônio Carlos. Foi vereador. Na época, na época que o Aldori era prefeito, meu cunhado era prefeito. E ele era prefeito de um partido e eu era de outro. Então só tinha 3 do meu partido. Era eu e Ives lá de Santa Maria. Na época eu era, posso dizer, era secretário da saúde, mas era secretário da saúde só em nome, porque naquela época era assim, era outro lá que ficava lá, ou só assinava, mas o outro é que fazia tudo, sabe? Aí o outro lá também era secretário não sei o quê, mas não mandava nada, só o outro é que fazia, só para ter o nome que trabalhava assim. Como que foi os primeiros anos trabalhando na olaria, que o senhor lembra? Como eu lembro? Isso a gente se lembra desde pequeno, porque a gente trabalhava desde pequeno, já veio de trabalhar lá onde eu fazia a máquina, né, que na época era tocado a cavalo, era puxar o barro, a carrega de 2 cavalos, né? Então era puxar o barro assim, e eu ficava lá empilhando os tijolos lá para secar, né, para ficar empilhado direitinho, e eles traziam tijolos lá, e era tocado a cavalo, com a moenda de moicano, assim, né? Sim. Tocado a cavalo. Depois passou a motor a óleo diesel, motor, né? Tocado a motor. O meu pai tinha bastante empregados jovens e eles saíam a ajudar a fazer entrega de tijolo, eles ajudavam a fazer tijolo e era aquela batalha, né? O pessoal trabalha para um lado, para o outro e carrega forno, descarrega forno. Quantas pessoas mais ou menos trabalhavam com vocês na olaria? Olha, trabalhou antes de tudo, assim, desde pequeno até depois que eu saí paramos com a olaria, deu 260 e lavar fumaça. Bastante gente, então. Já bastante gente. E tinha garoto daquele que tinha 7 anos de idade e já trabalhando na olaria. E aí tá, na olaria. Aí, eu vou dizer, era bonito de ver, Comecemos a trabalhar com a olaria de criança, com 7 anos de idade, que se fosse hoje, já íamos ser, né, processado, porque não pode fazer a criança trabalhar, naquela época existia isso, né? Então, comecei a trabalhar na olaria pequeno, aí fomos crescendo. E quando chegava na olaria, aí na olaria também aí a rapaziada chutar bola para mim, e aquela coisa toda, né? Uma rapaziada trabalhando comigo, e aí eu estudava antes de meio-dia e trabalhava à tarde. Outros trabalhavam à tarde e estudavam antes de meio-dia. Eu trabalhei na olaria do Zorinho, daí ainda fomos crescendo, daí fui assistindo os jogos dele, que ele estava, na época ele jogava, trabalhava na olaria, treinava na olaria, na época nós via ele treinando de goleiro, se pulava em cima
das coisas lá e pular por cima dos carros e fazia tudo para pular mesmo, né? Pulava mesmo. É uma festa, uma farra, tá todo mundo rindo. Naquela hora saía 2.800 tijolos por hora. Saía, fabricava, né? A máquina saía. Já saía, a máquina era vácuo, saía já tijolo duro um em cima do outro, assim, um em cima do outro. Aí já saía fumaçando. Era uma beleza de ver. O meu filho, Negão, tinha 7 anos e com a máquina já empurrando barro para perto da máquina. Empurrando barro para perto da máquina. Aí tinha, em vez de ter um botando barro na esteira, tinha 3 botando barro na esteira naquela hora. 3. Aí tinha um esperando a quantidade de barro que caía, se viesse barro demais, aí ele parava a esteira. Aí depois tocava de novo. E aí tem que passar numa máquina lá, igual a moeda de Moicana, 2 milímetros de grossura, o barro ali dentro. Aí descia a máquina era com vácuo, descia, pegava, se tivesse um pauzinho, alguma coisa, em vez de sair 6 furos, saía 7 furos, 8 furos, né? Então eu pegava um ferrinho e fazia assim, ó. Fazia assim. Nós era pequenininho, né? O máximo que nós carregava era 4 tijolinhos no carrinho de mão, sabe? Aquele carrinho de mão. Mas não podia carregar isso. Depois carregava as telhas também, que fazia telha também, né? Daí nós tínhamos que carregar as telhas, botava no estaleiro, tijolo no estaleiro também, a mesma coisa. Carregava o forno, tudo nessa parte aí, né? Fazia tudo. Com 7 anos, né? Jovem, não, uma criança, né? Com 7 anos comecei a trabalhar com a retroescavadeira, botando barro para perto para fazer o tijolo, e pegava retro e pegava serragem, botava em cima do forno para queimar, e todo o servicinho de máquina ali eu ia fazendo, bem criança mesmo assim, mas com uma responsabilidade muito grande, né? Eu ajudava, quando estava fazendo tijolo, eu ajudava a cortar no carrinho ali, aonde que corta o tamanho do tijolo, na mesinha. E daí tinha outras pessoas que iam botando barro para chegar ali o tijolo, tinha as pessoas que eu cortava, daí tinha a pessoa que ia carregando os carrinhos e descarregando no estaleiro, porque o tijolo tem que secar, daí tem um tempo, uma semana mais ou menos secando ali, tantos dias secando, para depois botar dentro do forno, que depois é queimado, daí tem um período para queimar, e depois desse período tem um período também para esfriar o forno, e o forno esfriando, aí é usado um ventilador bem grande para soprar bem assim, tirar um pouco da poeira, e depois esse forno é descarregado e fazendo pilha de tijolos para depois ir para entrega. É um serviço bem trabalhoso de olarias. Como funcionava a fabricação do tijolo e da telha? A telha tinha que amassar o barro primeiro, depois tinha que empilhar o barro lá, amanhã pegar aquele barro de novo, passar de novo, aí sair redondo, botar outra forma diferente, aí um rolo redondinho assim, aí rolava o barro assim, botar ali em cima para amassar, para espremer, para sair a telha, aí a telha ficava com uma coisinha beiradinha, tem que passar um araminho de redor para limpar a telha, tudo. E era bonito ver, sabe o quê? Era um molde, praticamente. É isso. Na hora, era bonito ver, sabe o quê? Na hora de carregar a telha, porque ia vir os carros de boi lá de Riacho, vinha 3, 4, 5 carros de boi, tudo aparelhado, vinha para carregar os carros de boi, aí nós enchíamos os carros de boi, tudo de telha, aí saía tudo os carros de boi cantando, um atrás do outro, lá para Riacho. Então era assim, para o interior, assim, a telha saía assim, e olha, fiz muito tijolo maciço, dá até de arrepiar, de tanto tijolo que eu fiz. Fiz para a usina de açúcar aqui, fiz 300 mil tijolo para a usina, e 150 mil tijolos ficou como ação, né? E depois ia receber dinheiro para o tal, e 150 mil tijolos eu recebi. Na época era para o meu pai ainda, Aí os 150 mil tijolos, a usina faliu, perdi os 150 mil tijolos. Aí perdemos 150 mil tijolos. Aí era tijolo maciço na época. Aí isso, eu vendia lá para Lubiara Gonzaga, lá para Florianópolis, e aquilo para receber esse dinheiro lá era os trafeiros. Como funcionava a administração desse dinheiro que entrava? Não, era assim. Aí, quer dizer, o meu irmão, esse que operou o coração, ele trabalhava comigo ali só para fazer as contas
no fim de semana, sexta-feira, para mim pagar, a sexta-feira. Tudo no papel. Tudo tudo no papel, dinheiro vivo. Aí na sexta-feira eu ia no banco, trocava dinheiro, no banco, trocava dinheiro e dava para eles. Aí tá, e tinha, quem marcava as horas mesmo, das horas aqui, das horas, era eles mesmos que marcavam as horas. Aí eles faziam uma rodinha ali, eu fiz tantas horas, eu fiz tantas horas, vocês podem brigar tudo aí, agora só não pode arriscar o caderno. Se riscou o caderno, já está fora. Não, era tudo bem respeitado, aquela parte ali. Tudo molecada. Depois chegava no final da semana, aí tinha aquela espera dos horinhos, né? Chegar, nós estávamos tudo lá sentados, lá esperando para nós pegar o trocadinho, né? Oh, saía todo mundo feliz da vida. Ficavam aquela gentarada, tudo na frente da igreja. Depois da igreja, era vendendo tijolo, era comprando lenha, era pagando isso, pagando aquilo, arrumando pedreiro, carpinteiro, tudo. Ficava mais de horas assim, na frente da igreja, todo mundo conversando, todo mundo na rodinha, assim, fazendo negócio, aquela coisa toda. E eu, para vender tijolo, pegava um tijolo maciço, enrolava num jornal e ia lá para Florianópolis, ficava na Praça 15, lá em Florianópolis, sentado naquele banco lá, e lá também era para arrumar emprego ou vender as coisas. Eu, para vender tijolo, vendia tijolo, era lá, e tudo assim, era carpinteiro, era tudo lá na Praça 15, lá sentado no banco lá. E quem quisesse vender coisas assim, tinha que ir lá em Florianópolis. E aí tijolo, aí eu fiz uma barbaridade de tijolo, e aí só fazendo tijolo empilhando, deu 400 e poucos mil tijolos na olaria, atrás da olaria. Aí já na época já era esse forno grande, né? 400 mil tijolos maciços, assim, então. Aí, olha, deu aquela tijolada. Osório, para lá de tijolo, Osório, tu não vende isso aí mais, tu não vai vender. Eu disse, não, mas eu quero ver a pilha ficar grande mesmo. Assim, aí pega, eu vendi tudo de vereda para Souza Cruz. Aí a Souza Cruz comprou para ser negócio assim, de estufa, ia para São João, foi para Canelinha, foi para Angelina, foi para Rancho Queimado. Essa redondeza toda, foi tudo tijolo. Aquelas alturas, aí eu vendi aquela tijolada toda, aí foi aonde deu para comprar essa máquina de tijolo furado. Essa máquina de tijolo furado, na época, custou a faixa de 450 mil cruzeiros. Era cruzeiro na época. Era um dinheirão, era o valor de um preço de um Mercedes de hoje novo, na época. Quando fechou as portas, assim, o senhor lembra? Foi algo marcante? Lembro quando fechou as portas, não lembro. O que aconteceu? Até hoje não se sabe ao certo. Hoje não se sabe ao certo por que fechou. Por que a olaria fechou? Fechou por causa de quê? Fechou porque garoto de 14 anos a 15 anos não podia trabalhar. E a minha maioria da rapaziada era de 9 a 15 anos. Então, por causa disso que eu parei de fazer tijolo. Aí andava escapado assim, quer dizer, quando o fiscal vinha, ele se mandava lá para o pasto, todo mundo já sabia, se escondia lá para o pasto. Aí depois que o fiscal ia embora, gritava com esse peivinho. Meu pai veio a fechar porque era muitos jovens trabalhando, e daí a fiscalização, muitos jovens não podiam trabalhar, tinha que estudar e coisa, e daí foi se apertando as coisas e o pai resolveu fechar a olaria. Aí quando eu fiz 70 anos, eu vou convidar toda a turma que trabalhou com a olaria. Eu já tinha parado com a olaria já há 14 anos. Veio 190. Um tinha falado no Rio de Janeiro, outro estava sendo gerente de banco lá para cima de Blumenau. Aquele veio, gerente de banco. Né? E assim, aí deu policial, deu essa turma toda assim, vieram tudo. Aí era tudo, aí tu trabalha aqui também, era tudo rodinha, né? Aí cada ano que saía, entrava outra turma, né? Então, eles sabem o que ele diz hoje para mim? Que eu sou o segundo pai deles. Eles já prenderam a caminhoneiro, prenderam a motorista, prenderam o caçambeiro, prenderam a maquinista, assim, de trabalhar com máquina, com tipo de máquina, aprenderam. Então aprenderam. Olha, tu não tem profissão, já aprenderam na olaria. Olha, era bonito. Aqui era um tal de querer entrar. Aí sabe por que o rapaz vinha? Aí eu disse, olha, vocês para entrar aqui na olaria, vocês têm que capinar e redor de casa e outra, varrer os terreiros. Se você fazer isso, velho, promete fazer isso? Promete. Então pode vir. Aí os pais assim, Zório, o que tu faz para eles? Eles chegam em casa, são tão trabalhadores assim, o que é? Digo, olha, porque eu não dizia o que era, ficava só rindo. Eu tenho saudade hoje do cheiro do barro e do calor do fogo, porque queimava tijolo de manhã,
era o ano todo, né? Só parava Natal de queimar. Era um lado de cá queimava, o lado de lá descarregava. O lado de lá descarregava, o lado de cá queimava. E então era assim. Era bem interessante isso aí. Olha, a colaria fechou, sabe o que aconteceu? Eu peguei uns homens que passou no gasoduto, aquele encanamento de gasoduto, eles pegaram eu, porque eu era bom motorista, pegaram eu com o caminhão, né? Vocês viram que eu trabalhei 9 meses nessa firma lá. E aí, aquela rapaziada lá de lá, nós ia trabalhar lá em São Bonifácio. Aí depois de parar o serviço lá do gasoduto, trabalhei 9 meses no gasoduto, né? Eles quiseram levar eu para o Rio de Janeiro, eu disse, eu não posso ir, que esse caminhão não dá para ir para lá. Não embarquei dentro de outro. Não, eu não vou. Se eu fosse para lá, eu me perdia. E aí, porque eu trabalhava muito bem na época. E fechou a olaria, e como eu já sabia trabalhar com a máquina, a gente abriu uma empresa de terraplanagem, e a empresa de terraplanagem, como o meu apelido é Negão, e o do pai o nome é Osório, mas tinha o apelido de Zorinho, a gente botou Negão e Zorinho a empresa de terraplanagem. Aí a gente comprou uma máquina nova, e o caminhão que puxava a serragem a gente fez caçamba, e a gente começou a fazer serviço para os colonos, para os vizinhos, e fomos trabalhando. Eu e meu pai, eu tenho um orgulho muito grande de poder ter trabalhado esses anos todo com ele, porque é a melhor coisa a gente ter orgulho do pai da gente, dele ser um espelho para a gente. Então eu fiquei muito feliz de poder ter trabalhado esses anos todo com ele, que a gente fez muita coisa junto. Meu caminhão já era caçamba, daí trabalhava com a caçamba. Daí o Negão pegou a minha máquina que custava sair por aí trabalhando com a máquina, da minha máquina mesmo. Depois que eu fiquei doente aí, uma época eu fiquei doente aí, antes dessa pandemia aí, fiquei doente, fui no hospital, e fizeram um exame em mim assim, ó, 40 exames aqui do miolo, não tinha nada. Fui 3 vezes naquele forno lá, não tinha nada. Aquele forno lá, sabe como é que é? O negócio lá, faz um expor lá, desgraçado. Aí não acharam nada. Descobriram que era vasculite, né? A veia estava entupindo esse braço aí, esse pé aqui, isso doía tanto que era coisa menor. E hoje eu estou fazendo tratamento desse pé. Então foi uma parada dura. O meu pai parou de trabalhar um tempo e ficou doente, e deu vasculite, deu infecção urinária, estava bem complicado, a gente muito preocupado, ele sentindo muita dor, reclamando, e a gente como filho ali, naquela angústia de vê-lo naquela situação e não poder fazer nada, vai no médico e não descobriu. Aí até que foi para o médico, descobriram, começou a tratar, fiquei 22 noites com ele no hospital, mas graças a Deus ele hoje passou por aquela situação. Sempre provações na vida da gente que acontece, obstáculo, desafios, e desafio é feito para vencer, e graças a Deus ele conseguiu passar por esse momento. E estamos muito felizes que ele está entre nós aí. E a palavra que eu tenho é gratidão, é a palavra.